outra semifinal entre Vasco da Gama e Fluminense, também com a transmissão da Rádio Bandeirantes, amanhã 8 da noite, Maracanã lotado para esta outra partida da semifinal. É a reta decisiva de 2025, com o futebol da melhor qualidade, a gente levando tudo isso para os nossos ouvintes. Uma quarta-feira espetacular para todos vocês, Pedro, e até amanhã. É isso aí. E o Campeonato Brasileiro, que parece que acabou, não acabou, né, Capriotti? Porque o Marco Antônio Sabina aqui tá com a camisa do Fluminense de um lado e do Cruzeiro do outro. Porque ele pode ir para Libertadores, dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, né? É isso, se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, abre mais uma vaga aí para mais um time brasileiro, não é? Então, o Fluminense da mesma maneira. Então, torcida aí para que um desses dois times vençam a Copa do Brasil e vença a Copa vaga, do Brasil, né? E a gente tenha uma vaga aí para o São Paulo, que é o primeiro ali aguardando essa possibilidade. Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. 10 horas da manhã, 1 minuto. Muito bom dia, excelente terça-feira, quarta-feira para você que está conosco na programação da Rádio Bandeirantes. Para muita gente com cara de terça, porque segunda-feira foi feriado na cidade de Campinas, mas hoje, dia 10 de dezembro de 2025, o Manhã Bandeirantes convida você a partir de agora a ficar por dentro do que acontece em Campinas, na região metropolitana, mas também com destaque para o noticiário nacional e internacional com o time de repórteres do Grupo Bandeirantes de Comunicação, repórteres espalhados por todos os cantos. Você ficou na companhia do Jornal Gente, que no encerramento trouxe Ricardo Capriotti passando a escalação da equipe Bandeirantes para um jogo decisivo. E aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o timaço de Carlos Batista que vai levar as emoções para você a partir de 9h30 da noite de Cruzeiro e Corinthians. Jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida acontece no estádio do Mineirão e Roger Williams vai dar o recado para você. A partir das 9 horas da noite começa ali o pré-jogo. Vamos passar a escalação completa. 5 da tarde tem o Esporte em Debate com Carlos Batista. Segue até às 7h30 da noite. Das 7h30 às 9 da noite tem o Concentração com o Edu Pinheiro. E às 9 horas já a transmissão que às 9h30 vai ter bola rolando para Cruzeiro e Corinthians. Narração de Roger Williams, comentários de Valdemir Gomes. Ou da palavra fácil, Tiger Man, o Tigrão. Eu adoro quando o Batista emenda a sequência de apelidos. O repórter para as informações de Cruzeiro e Corinthians será Breno Beretta. E o Edu Pinheiro trazendo outras informações no plantão esportivo e também na ancoragem do apito final. Amanhã também tem bola rolando. Na Rádio Bandeirantes tem a transmissão de Vasco e Fluminense, a outra semifinal. Campeonato Brasileiro acabou, o futebol brasileiro não parou. Hoje tem Intercontinental com o Flamengo em campo contra o Cruz Azul do México. E aí, enfim, tudo que for importante no mundo do esporte, você vai saber também às 11h30 da manhã no Nossa Área. Primeiro com a edição local com o Carlos Henrique, meio-dia com Elia Júnior na edição nacional. Você acompanha a Rádio Bandeirantes Campinas pelo FM 85.7 e ainda pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Uma excelente quarta-feira para você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Obrigado pela sua companhia pelo aplicativo Band Play. E para você que gosta do rádio com imagens, nossos bastidores já sintonizados para você aqui em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 horas e mais 4 minutos. Vamos
começar trazendo informações de trânsito para quem nos dá carona neste momento, com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som e na central técnica, levando para você o som e a imagem que você acompanha no nosso canal do YouTube, com a coordenação técnica do Gil Kleber. Olha, nesta manhã, um ônibus fretado pegou fogo na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 92, sentido capital. Segundo a ATESP, a Agência Reguladora de Serviço Público, de Transporte Público aqui do estado de São Paulo, o ônibus seguia no sentido sul, portanto, da rodovia dos Bandeirantes, quando o condutor percebeu um princípio de incêndio no veículo e parou no acostamento para desembarque. Informação que nós temos agora em contato com a concessionária Autoban, foi por volta de 6 da manhã, 42 pessoas estavam nesse ônibus fretado, 42 passageiros além do motorista, ninguém se feriu. As faixas 2, 3 e o acostamento chegaram a ficar fechados. Agora, apenas o acostamento está interditado porque o ônibus está no local. Ainda assim, 5 quilômetros de congestionamento registrados agora na rodovia dos Bandeirantes, sentido São Paulo. Quilômetro 92, passagem, portanto, pela cidade de Campinas. Evite a rodovia dos Bandeirantes, de preferência nas duas mãos de direção. Embora o ônibus esteja já no acostamento, já a liberação foi feita da pista 2 da faixa 3 também, mas a curiosidade ainda provoca essa enorme lentidão. 5 quilômetros, 92, 91, 90, 89, 88, 87, é a partir dali que começa a lentidão num dos trechos. Então, o ideal é utilizar a rodovia Anhanguera, porque a Anhanguera está com as pistas liberadas nesta manhã. Importante ressaltar que não há feridos numa cena que chamou a atenção de um ônibus em chamas em plena rodovia dos Bandeirantes numa manhã sempre movimentada. Mas a concessionária confirma que todos conseguiram descer a tempo e o motorista percebeu que algo errado no motor poderia colocar em risco aqueles aqueles passageiros, e por isso conseguiu descer todo mundo, desembarcar sem que ninguém se ferisse. As causas do incêndio nesse ônibus ainda estão sendo investigadas. A informação também, nesse momento, da rodovia Anhanguera, aquela lentidão típica para o horário na passagem por Jundiaí, mas diante desse cenário que está a rodovia dos Bandeirantes, é melhor seguir viagem pela Anhanguera. Depois, se você conseguir fazer a mudança para Bandeirantes já no trecho de Jundiaí, você vai pegar um trânsito um pouco menos afogado no entroncamento já com a marginal do Rio Tietê. Ainda falando das estradas, outras ocorrências também marcaram as últimas horas aqui na região. Um deslizamento de talude interditou a alça de acesso da rodovia Zeferino Vaz, a SP-332, na madrugada dessa quarta-feira. Quilômetro 126, trecho que passa por Paulínia. Segundo a ATESP, o incidente ocorreu pela grande quantidade de chuva registrada na madrugada. Uma árvore também foi arrastada nesse deslizamento. A concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela rodovia, ainda trabalha na manhã de hoje na limpeza do local e para remover a grade pela quantidade de terra, por tudo que saiu por ali. Veio tudo no meio do caminho e isso bloqueia ainda o acesso do quilômetro 129 para o motorista que segue sentido Cosmópolis. Então, um outro trecho que, se você puder evitar, vai fazer um bom negócio. Quilômetro 126, Zeferino Vaz, a SP-332, conhecida como Tapetão, trecho que passa por Paulínia. Quem precisar acessar a pista norte da rodovia, depois do quilômetro 126, deve fazer um retorno passando pelo viaduto e seguir pela pista contrária, a pista sul. Na altura do posto Laranjão, tem um retorno que está disponível para o motorista em função da interdição desse trecho. Olha, que manhã agitada. A gente vai falar ainda hoje sobre os impactos da chuva, que nós alertamos ontem também, que ela viria com força e ela já trouxe os primeiros transtornos.
Mas para a gente seguir com mais informações ainda do sistema das rodovias que integram o corredor Dom Pedro I, além dessa informação na SP-332, no anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação é maior do que o típico para esse horário. O motorista que segue na pista sentido Dom Pedro I enfrenta a lentidão já a partir do trevo de Valinhos. Com relação às chuvas, a madrugada também foi de ocorrências. 13 árvores caíram em Campinas, além de um muro que também veio abaixo. Há uma análise ainda sendo feita de um outro local com risco de queda. Vamos a alguns desses pontos, portanto. Locais onde foram registradas quedas de árvores. Não há até aqui informações de ninguém ferido, isso é o mais importante. Avenida Mário Garneiro, no distrito de Sousas. Uma árvore caiu na rua Clodomiro Franco Júnior, no Jardim Leonor. Teve uma queda registrada na Avenida Antônio Carvalho de Miranda, no Jardim Miranda. Jardim do Lago registrou uma queda de árvore na rua Engenheiro Vital Vetorazzo. Outra árvore caiu na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Chapadão. Teve uma árvore em plena Francisco Glicério, na altura do número 110, no centro de Campinas. Rua Afonso Pena, no Jardim Primavera. Comendador Saíde Abdala, no distrito de Barão Geraldo, também registrou uma queda de árvore. Outra informação que chega nesse momento de uma ocorrência na rua Gustavo Rodrigues Dória, na cidade universitária. Jardim Campo Belo teve ocorrência na madrugada com queda de árvore na rua Doutor Alcindo Duarte da Conceição. A rua Cabo Wagner Pedro Bom registrou uma queda de árvore. Essa rua fica no Jardim Ieda. Ainda em Sousas, Avenida Dona Júlia Conceição Alves, no distrito de Sousas, e na rua Marques de Abrante, número 858, no Jardim Santa Genebra. Uma árvore de grande porte foi a mais preocupante dessas que eu citei, na rua Antônio Carvalho de Miranda, no Jardim Miranda. Inclusive, equipes estão no local fazendo a remoção. A Prefeitura informa que o maior índice de chuva acumulado foi na região sul, com 77 milímetros em 24 horas. Outras cidades também tiveram ocorrências, como por exemplo em Indaiatuba, com registro de quase 92 milímetros nas últimas 24 horas e 2 quedas de árvores. As duas no mesmo bairro, na Vila Castelo Branco. Uma delas caiu na Rua Chile, foi removida pelas equipes da Prefeitura, e a outra ainda obstruindo parcialmente a Rua Boa Ventura Dias Tomé. Então você, morador de Indaiatuba, também, se necessário for, informe a Defesa Civil a respeito dos acontecimentos das últimas horas relacionados à chuva. Ainda hoje, a Nath Luquezzi vai trazer para a gente a previsão do tempo para esta quarta-feira e para os próximos dias. O alerta feito pela Defesa Civil é válido até amanhã e segue o gabinete sendo montado na capital paulista, ainda com o trabalho de monitoramento, usando também a tecnologia a favor, como o radar meteorológico da Universidade Estadual de Campinas. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, também informa que para hoje, quarta-feira, tem previsão de temporal em Campinas e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre esse assunto. 10 horas 13 minutos, você participa conosco do nosso Manhã Bandeirantes, você manda a sua mensagem de texto, a sua mensagem de áudio pelo nosso WhatsApp 19 ao DDD 971021493. 971021493. Enquanto a gente vai separando as participações e você vai mandando o seu áudio, o seu texto, a gente gira o time de reportagens do Grupo Bandeirantes porque temos novas informações sobre a Operação Azimuth, que nasceu na capital paulista, mas passou por Campinas e Indaiatuba, Campinas e Hortolândia, cidades onde foram cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão de um grupo que é apontado pelas autoridades como responsável por movimentar pelo menos 6 bilhões de reais através de fraudes. O repórter Igor Val vai contar exatamente o que a polícia descobriu e como foram esses trabalhos aqui na região. Diga lá, Igor. O Heitor, essa é uma investigação da Polícia Civil de São Paulo conduzida pela 2ª Delegacia de Crimes Cibernéticos,
que está investigando uma organização criminosa suspeita de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Heitor, segundo as apurações, esse grupo movimentou mais de 6 bilhões de reais nos últimos 2 anos e tem pessoas suspeitas de integrarem essa organização criminosa aqui na nossa região, na cidade de Campinas e também em Hortolândia. Claro, pessoas que também fazem parte, que são suspeitas de fazer parte dessa organização criminosa na capital paulista, onde está concentrado essas investigações. Por isso, Heitor, hoje pela manhã foi cumprida essa operação, foram realizados 12 mandados de busca e apreensão e também 12 mandados de prisão temporária. 8 pessoas foram presas, outras 4 são consideradas foragidas. Essas diligências, Heitor, foram cumpridas nessas 3 cidades, Campinas, Hortolândia e também em São Paulo. Os policiais foram às ruas para tentar colher mais informações e chegar a mais pessoas, além de juntar mais provas para ajudar nessas investigações. O que a polícia já sabe, Heitor, que esse grupo criminoso conseguia um acesso ali indevido em contas bancárias e conseguia realizar transferências de forma inadequada e prejudicava ali as empresas e também alguns setores e conseguia tirar milhões de reais. E com esse dinheiro, Heitor, esse valor conseguido de forma indevida, a organização criminosa colocava esse valor em empresas e também em outras contas, a lavagem de dinheiro para tentar esconder como todo esse valor foi obtido, a origem desse dinheiro, Heitor. Isso a polícia já sabe, por isso foi montada essa operação realizada hoje pela manhã. Essas 8 pessoas foram presas, materiais também foram apreendidos para dar andamento nessas investigações. Heitor, a polícia também sabe que uma empresa teve um prejuízo ali de 19 milhões de reais por conta desse tipo de golpe realizado por essa organização criminosa. E agora, Heitor, como eu disse, o próximo passo dessas investigações é para tentar apurar e chegar a mais pessoas que fazem parte, que integram essa organização criminosa e realizam esse esquema fraudulento, essas fraudes financeiras, posteriormente a lavagem de dinheiro para tentar ocultar da onde veio a origem desse valor que foi conseguido ali de forma indevida, Heitor. É um caso que a gente vai continuar acompanhando, tem pessoas investigadas que são aqui da nossa região, cidade de Campinas e também em Hortolândia. A polícia busca, além de identificar essas pessoas, também entender qual era o papel delas dentro dessa organização, já que tinha funções bem divididas dentro dessa organização criminosa. Pessoas que praticavam esses golpes fraudulentos por meio ali da internet e pessoas que também lavavam esse dinheiro para não deixar rastros para a Polícia Civil. Mas agora, com 8 pessoas presas, materiais apreendidos, a polícia vai analisar tudo para chegar então nessas outras pessoas e ter novas fases dessa operação que está sendo conduzida na cidade de São Paulo. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. Olha, vamos a Brasília nesse momento, porque hoje acontece uma reunião na Comissão de Constituição e Justiça, que já iniciou agora há pouco, que vai decidir alguns processos contra deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, delegado Ramagem, já condenados os 2 pelo Supremo Tribunal Federal, e o caso do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O presidente Otto Alencar, presidente da comissão, ele que é senador da República, está nesse momento conversando com os demais colegas, parlamentar eleito pelo PSD da Bahia, e já tô sentindo o clima tenso lá em Brasília, hein? Vamos subir o som. Presidente da Assembleia, senador 2 vezes, e posso dizer com toda a consciência, nunca coloquei no meu patrimônio R$1 do setor público. Nunca na minha vida. Entendeu? Então você precisa respeitar os senadores e quando for dizer, nomine as pessoas que estão lá no tribunal. Dê nome, porque eu daria nome. Eu daria nome. Vossa Excelência fala de imprensa, eu daria nome. De forma democrática, abra a palavra. Senador
senador Alessandro Vieira. Não vou dar a palavra. Senador Alessandro Vieira. Senador Alessandro Vieira. Depois Vossa Excelência pronuncia. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade e que bom que vivemos na democracia onde é possível ter esse tipo de debate. Né? Não vivêssemos em democracia, nenhum dos dois teria a oportunidade de fazer o que fizeram agora. Senhor presidente, eu passo apenas ao complemento de voto, considerando que o relatório já foi lido na sessão passada com abertura de vistas. Começa, portanto, quem está falando agora é o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe. Mas veja aqui o clima que só começou agora a sessão. Qual será o tom encarado pelo presidente Otto Alencar, já questionando ali a condução dele por parte de alguns parlamentares e ele rebatendo? Vamos explicar o que vai acontecer com cada um desses casos de grande repercussão na política brasileira. O processo contra Carla Zambelli, deputada eleita pelo estado de São Paulo, que está presa na Itália, será encaminhado ao plenário depois da parte finalizada na Comissão de Constituição e Justiça. Foi suspenso após um pedido de vista coletivo. Você se lembra? Isso aconteceu no início do mês, no dia 2. O pedido de vista coletivo adiou a votação do relatório do deputado Diego Garcia, do Republicanos, na Comissão de Constituição e Justiça, na oportunidade, porque ele apresentou um parecer se manifestando contrário à cassação da parlamentar e com o pedido de vista, o relatório teria que ser avaliado, analisado após 2 reuniões do colegiado. A previsão de Carla Zambelli era que isso fosse esticando de preferência até o ano que vem. Mas hoje, os senadores, teoricamente, estão reunidos para decidir sobre esse relatório. O parecer foi contrário, repito, à cassação da parlamentar que está presa. Para que a deputada Carla Zambelli seja cassado o mandato dela, para que ela seja cassada como parlamentar, são necessários pelo menos 257 votos no plenário. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, multa e perda do mandato por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A deputada fugiu para a Itália em julho, pouco antes da prisão ser decretada. Ela está presa na Europa, esperando uma decisão da Justiça italiana do pedido que foi feito de extradição pelo Brasil. A movimentação mais recente teve o Ministério Público da Itália dando parecer favorável à extradição, mas a Justiça quer saber onde Carla Zambelli vai ficar presa aqui no Brasil. Então esse é um caso. Carla Zambelli já teve o relatório lido, o relator acha que ela não deve ser cassada, mesmo estando presa, e a Comissão de Constituição e Justiça vai dar um parecer sobre esse relatório, que depois vai ser levado à votação em plenário. Delegado Ramagem, a situação dele é a seguinte: o presidente da Câmara disse que, quanto ao caso do delegado Ramagem, vai levar ao plenário sem passar necessariamente pela Comissão de Constituição e Justiça. O deputado, ex-diretor da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no governo Jair Bolsonaro, está foragido em Miami, nos Estados Unidos. Durante a investigação da trama golpista, o delegado Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve que entregar o passaporte. Descoberta a fuga, a Câmara informou que não foi comunicada sobre o afastamento do parlamentar do território nacional e que não autorizou nenhuma missão oficial dele no exterior. A defesa do deputado federal Alexandre Ramagem apresentou um novo recurso contra a condenação a 16 anos de prisão na ação penal da trama golpista. Então, lembrando, Carla Zambelli não está presa pelos atos de 8 de janeiro, pela trama golpista apontada pela Procuradoria-Geral da República. Está presa e condenada por ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça e tentado alterar mandados de prisão, criar mandados de prisão, de busca e apreensão falsos. São situações diferentes. Nos 2 casos, o presidente da Câmara desconsiderou a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinava a perda de mandato dos parlamentares. No caso de Ramagem, a Corte determinou uma edição de um ato da mesa diretora por ele ter sido condenado em regime fechado num período superior a 120 dias, o prazo máximo de faltas à Câmara permitido pela Constituição. Já no caso de Carla Zambelli, o presidente Hugo Mota chegou a anunciar que a mesa iria decretar
a perda do mandato, como determinou o Supremo Tribunal Federal. Depois voltou atrás, encaminhou o caso para a Comissão de Constituição e Justiça, depois disse que vai ser responsabilidade do plenário. E na madrugada de ontem para hoje, depois da votação da PL da dosimetria, que é uma anistia light, o presidente Hugo Motta anunciou que caberia ao plenário da Câmara decidir sobre a perda do mandato da deputada. Um dia antes, ele informou que acataria a determinação do STF de declarar a cassação do mandato da deputada sem consultar o plenário. Ou seja, eles não estão se entendendo. E é por isso que está, neste momento, a CCJ tentando encontrar o rumo dessa reunião. Prova disso é que agora eles já mudaram de assunto. A reunião marcada para decidir o futuro dos próprios colegas está discutindo o marco legal do combate ao crime organizado. Em relação ao deputado Eduardo Bolsonaro, o presidente da casa, Hugo Motta, disse que o processo deverá ser deliberado por ato da mesa diretora, já que Eduardo Bolsonaro faltou a mais de 1/3 das sessões da Câmara nesse ano, ultrapassando o limite de faltas permitido pela Constituição. Eduardo Bolsonaro pediu licença do cargo em março e viajou para os Estados Unidos, onde ele fixou residência. Pediu essa licença, está por lá, a licença terminou em 21 de julho e ele não retornou ao Brasil. O acumulado de faltas de Eduardo Bolsonaro não tem a justificativa na sessão do plenário. Em setembro, o presidente Hugo Motta rejeitou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para exercer a liderança da minoria na casa, com o argumento de não haver possibilidade do exercício de mandato parlamentar, estando ausente do território nacional. Tá tudo muito confuso em Brasília e a gente vai, no próximo bloco, tentar explicar para você o que aconteceu nas últimas horas. E mais, trazer como cada deputado do estado de São Paulo votou no projeto de lei da dosimetria, que pode, caso seja aprovado no Senado, caso seja sancionada pelo presidente Lula a lei, pode tirar da cadeia Jair Bolsonaro em questão de 2 anos e pouco. A gente vai explicar certinho para você logo depois do intervalo aqui na programação da Rádio Bandeirantes. O que aconteceu no dia 8 muito grave. Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Envelhecer bem é estar em boas mãos. O Plano Vital do Saúde Beneficência foi pensado para a pessoa idosa que merece atendimento acolhedor, hospitais de referência e cobertura completa em Campinas e região. Você ainda conta com uma rede exclusiva de atendimento que só o Saúde Beneficência oferece. E o melhor, tudo isso por um preço que cabe no seu bolso. Ligue agora, 19-3500-1500. Plano Vital Saúde Beneficência. Envelhecer está nos planos. Cuidar da saúde também. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19-3294-2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Brasil Urgente Local, com Heitor Fredo, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, trazendo as últimas notícias sobre a segurança da nossa região. Aqui, os fatos ganham vida e a realidade não tem filtro. Nossa equipe está nas ruas, pronta para trazer a você as notícias mais relevantes, informações em tempo real e investigações em curso. Brasil Urgente Local, de segunda a sexta a partir das 4 da tarde, na tela da Band+.
A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 30 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Seguimos até às 11h30 na programação da RB. Numa quarta-feira em que já choveu, já parou, em que a madrugada, como eu trouxe no bloco anterior, foi de alguns transtornos na cidade de Campinas e com o aviso ainda válido para hoje de risco de tempestade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Aqui no Alto do Jardim São Gabriel, limite entre as cidades de Campinas e Valinhos, nesse momento, a chuva deu uma trégua. Pela luz que vejo do corredor do estúdio, o sol se faz presente, ele que andava meio sumido nas últimas horas. Isso significa que a temperatura também vai subir? Nath Lucchesi, primeiramente, bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a você, ouvinte. Pois é, ele tá ali, mas ele tá tímido ainda, esse sol, viu? Ontem você cravou que viria chuva, sim, que a temperatura não passaria dos 22 graus. De fato, não passou. Agora os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam 25 graus. Já subiu e consideravelmente a temperatura, porque ainda estamos às 10h30 da manhã, naquele momento da temperatura do termômetro subindo, e lá para meio-dia, 1h da tarde, a previsão é de mais calor. Mas está ventando e não é pouco, 22 km por hora, velocidade média do vento, com a umidade relativa do ar em 72%. Tempo maluco para hoje, hein, Natália? É, bem maluco. Inclusive, a máxima hoje pode chegar aos 28 graus. Mas como tem essa sensação térmica um pouquinho mais abaixo, a gente pode sentir aí até 24, 25, a realidade mesmo, né? Por conta mesmo da sensação térmica, por conta dos ventos. A previsão é de chuva para hoje, com intensidade entre 30 e 60 milímetros por hora, ou volume diário de 50 a 100 milímetros, com ventos intensos, hoje ainda, entre 60 e 100 quilômetros por hora, e queda de granizo. Então, hoje ainda temos essa atenção redobrada quanto aos ventos. O ciclone extratropical que está atuando sobre o estado é classificado como de perigo extremo e deve espalhar ainda mais instabilidade por todo o estado, com chuvas fortes, raios, rajadas de vento. Enfim, a região de Campinas ainda segue sob alerta laranja do Instituto Meteorológico INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, com o afastamento do ciclone amanhã, o risco de temporais diminui, mas ainda assim podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, o vento continua forte. A quinta será uma pausa, mas o final de semana promete chuva na região. E assim, não podemos cravar, mas pelo que a gente vê, pelo que os meteorologistas vêm dizendo por aí, é que até semana que vem a chuva vai persistir. Então até sexta que vem a chuva persiste, mas é claro que eu sigo atualizando vocês do lado de cá. A Polícia Civil do Estado de São Paulo já comunicou autoridades internacionais após o roubo de obras de arte numa biblioteca em São Paulo, biblioteca que está próxima ao Museu de Arte Moderna. Domingo, criminosos entraram, levaram peças que são de um valor inestimável, artisticamente falando, mas que financeiramente tem a sua cotação também de mercado. O que se acredita é que essas peças possam ter sido colocadas de alguma forma para serem levadas fora do Brasil. A Roberta Scherer vai trazer para a gente informações sobre as buscas que já começaram e passam também pelas investigações aqui no estado de São Paulo. Roberta. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi muito grave e nós, desde que assumimos a Câmara... Vem comigo, esse é o Hugo Mota, a gente vai usar ele daqui a pouco. Roberta Scherer, agora entendi o que está errado.
Roberta Scherer, vamos preparar o material dela, porque aí a gente consegue também explicar para o nosso ouvinte as principais informações sobre essas buscas. Agora sim, Roberta Scherer, na programação da Rádio Bandeirantes. Essa dupla carrega pelo centro de São Paulo as ilustrações roubadas da Biblioteca Mário de Andrade. Um deles foi preso e confessou à polícia ter cometido o crime por encomenda. Felipe dos Santos receberia R$50 mil. Mesmo com a prisão, nada foi recuperado. Nesse momento, instituições e associações ligadas à arte foram notificadas e devem avisar imediatamente a polícia caso encontre algum dos itens sendo vendidos ou em acervos. As 13 gravuras roubadas, 8 do pintor francês Henri Matisse e 5 do modernista brasileiro Cândido Portinari, foram incluídas em um cadastro mundial de obras desaparecidas da Interpol, hoje com 57 mil itens. Aqui no Brasil também há uma ferramenta parecida, o Cadastro de Bens Musealizados Desaparecidos. A obra de arte é única, né? Ela tem uma imagem que não muda, então é fácil identificar. Ela não tem uma alteração que consiga fazer para ela se passar por outra obra, e é muito fácil de registrar a imagem e divulgar isso entre o mercado. Essas telas aqui foram roubadas durante o assalto numa casa em 2021. A polícia recuperou as obras este ano. Nesse caso, o proprietário recebeu o valor do seguro. As telas passaram a pertencer à seguradora, que colocará tudo à venda num leilão. Geralmente, as obras de arte roubadas, como no caso da Biblioteca Mário de Andrade, têm como destino o mercado ilegal no exterior. Essa arquiteta especialista em segurança e tecnologia reforça que a proteção desses patrimônios deve ser atualizada constantemente. Câmeras, de vigilância, tanto interna como externa, em algumas situações também detectores. Os acervos, dependendo da condição deles, eles podem ter também, inclusive, chips de detecção, uma série de coisas que podem ser rastreadas. Por isso que eu falo sempre numa análise, que tem que se fazer do risco que envolve aquele acervo, aquela coleção que está exposta. São 10 horas da manhã, 36 minutos. A Nath Luquezzi vai trazer para a gente agora uma informação a respeito de doação de sangue. A gente sabe que em épocas festivas o número cai, não é pouco nos estoques, nos hemocentros. E agora, toda a campanha é bem-vinda, porque daqui para frente não deveria ser assim, mas é. O número de acidentes nas estradas aumenta muito, o número de casos de pessoas que ficam feridas com fogos de artifício ou mesmo confusão dentro de eventos, em locais públicos. E vira e mexe, há um problema relacionado a baixo estoque de sangue. Esse alerta é válido para todo o nosso interior paulista. Mas o Hemocentro da Unicamp especificamente agora conta com uma nova parceria de outra cidade da região, Nath. É isso mesmo, a Prefeitura de Vinhedo então vai realizar nessa sexta-feira agora, dia 12, uma campanha de doação de sangue. A coleta vai ocorrer das 8h30 da manhã até o meio-dia na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Santos dos Últimos Dias, na Rua São Paulo, número 87, em frente ao ASP Supermercado. Para doar é super simples, você só precisa levar um documento com foto, um RG ou sua CNH e um comprovante de endereço completo da sua residência. Essa iniciativa tem como objetivo então colaborar no tratamento de pacientes que precisam de transfusão para sua recuperação. Os interessados em doar podem se inscrever através de um link. Esse link já está disponibilizado no nosso site bandmulti.com.br e assim você consegue agendar o horário de preferência para que evite assim as aglomerações. Existem algumas recomendações para o dia da doação. Caso a pessoa que esteja interessada em doar tenha tido febre ou mesmo qualquer sintoma gripal nesses últimos 14 dias, deve evitar doar, e o procedimento para doação de sangue é super simples, rápido, totalmente seguro. Não há nenhum risco para o doador, porque nenhum material usado nessa coleta do sangue é reutilizado, o que elimina qualquer possibilidade de contaminação. 10h38, deixa eu acionar o repórter Guilherme Selegato, porque Campinas está realizando um trabalho, olha, que é para encher de orgulho aqui a cidade e mostra a capacidade científica que tem a metrópole e toda a nossa região. Campinas, que é reconhecida por sua importância metropolitana, agora ganha um recurso para o estudo da nossa geologia. O Atlas
petrográfico do município de Campinas. Elaborado na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e que o Guilherme Selegato vai explicar em detalhes como funciona e como a gente vai poder conhecer um pouco mais da história da cidade através da sua própria geologia. Quem nunca se deparou com paredões como esse da Pedreira do Chapadão em Campinas? Paredes de pedras formadas por diabásio que se estendem até a região do Shopping Dom Pedro e chamam a atenção por onde passam. Rochas que carregam histórias há 120 milhões de anos e que são constantemente estudadas. Uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Geociências de Campinas está ajudando a explorar a história geológica da metrópole e aproximar a ciência da população. O estudo, que ganhou o nome de Atlas Petrográfico do município de Campinas, foi elaborado pela geóloga recém-formada Helena Paiva, sob orientação do professor Wagner Amaral. Inspirado neste mapa geológico elaborado em 1993 pelo Instituto Geológico de São Paulo, o Atlas é uma atualização e qualificação dos dados das formações rochosas da cidade. A ideia surgiu durante um trabalho de iniciação científica que tinha por objetivo mapear alguns tipos de rochas presentes em Campinas. Em um formato didático e ilustrado em 110 páginas, o material reúne imagens microscópicas e uma riqueza de detalhes das rochas do município. Para a realização do Atlas, a Helena trabalhou com fragmentos de rochas transformadas em lâminas com até 30 micrômetros de espessura. E foi pelo interesse em microscopia de minerais que ela começou a expandir os estudos até o tema se tornar seu trabalho de conclusão de curso. Já desenvolvi, na primeira iniciação, um guia de identificação de minerais de minério, E na segunda iniciação científica eu já estava trabalhando com rochas de Campinas. E aí foi quando surgiu a ideia do TCC de procurar mais rochas do município do que a gente já tinha, dos grupos de pesquisa, de fósseis e tudo mais, para abranger todo o município e conseguir gerar esse material, mais acessível e didático para os alunos da geologia, para os profissionais da geologia e para o pessoal de fora também, para leigos, curiosos, estudantes do segundo grau e outros profissionais de outras áreas. E foi diante disso que o Wagner se tornou o orientador do projeto. O Instituto conta com um acervo com diferentes tipos de rochas encontradas no município, o que facilitou o estudo. Campinas agrupa tanto rochas raras como as metamórficas, que poderiam ser o fundo de oceano, quanto rochas mais comuns, como granitos da região do Pico das Cabras, utilizados em construção civil. A geologia de Campinas ela é conhecida em uma escala mais ampla e nós procuramos detalhar, aprofundar um pouco mais o conhecimento das rochas por meio desse trabalho. Então, ele serve como referência tanto para a nossa região de Campinas como para o seu entorno. Então, a ideia é traduzir essas rochas que estão aí presentes e divulgá-las de uma maneira bem acessível. Com uma linguagem mais didática e menos científica, o leitor encontra logo na introdução a explicação de alguns conceitos básicos de geologia, como os principais tipos de rochas, suas estruturas e como se formam. O Atlas está disponível em PDF aberto e gratuito para download pelo acervo da Unicamp e pelo site do Jornal da Unicamp. Agora, o próximo passo é a confecção de exemplares para serem distribuídos em bibliotecas, em escolas. Só que para isso, os pesquisadores buscam o apoio da população ou de empresários. Um trabalho que irá contribuir para o ensino, a pesquisa e a divulgação científica. Eu sei que é um material inicial ainda, espero que tenha muito mais pesquisa em cima disso, que instigue mais pesquisas e mais profissionais e professores a continuar essas pesquisas para a gente ter cada vez mais um material detalhado. Eu fico feliz dele ter tido essa repercussão, de que vai chegar a pessoas que têm a curiosidade e que vão poder estar utilizando esse material da melhor forma. 10h43, ele está de volta depois das merecidas férias, tá com rosto bem corado, foi para uns paraísos brasileiros, o Nordeste brasileiro. Quem não teve oportunidade ainda tem que conhecer, porque é o Brasil que deu certo. E agora
está de volta aqui ao microfone da Rádio Bandeirantes Campinas, titulado Band Cidade, a partir das 10:07 da noite. Walter Sena, bom dia para você. Bom dia, Heitor, bom dia, Nath, bom dia a todos. O Nordeste, eu costumo falar o seguinte, se você vai viajar para o Nordeste, não precisa escolher o local, não. Você põe um mapa na parede, pega um dardo e joga. Onde cair, você vai. Vai ser bem recebido. Espetáculo. É garantia de ser bem recebido pelo povo, de ter uma alimentação espetacular. E se der a sorte do dardo cair pro litoral, você vai ter alguma praia bonita no caminho também. Isso é fato. Verdade. Nunca tive a oportunidade. Nas minhas próximas férias, se caso meu gestor deixar o seu de férias, quero conhecer o Nordeste. Se você se comportar direitinho. Vai demorar muito até lá. Tem muita história, né? A culinária é muito rica. E praia não tem pra ninguém. Qual foi o estado escolhido? Ceará. Vamos pra Jericoacoara. Uau. Ceará, terra de manhinha. Que legal. 10h45 marca o quinto sinal. Já que você voltou, Walter Sena, depois do intervalo, um assunto levinho que tumultuou a madrugada no Brasil todo, principalmente na capital federal, porque o projeto de dosimetria, que é uma espécie de anistia mais branda, mais light, foi aprovado na Câmara Federal. Nós vamos trazer aqui a lista dos deputados, como eles votaram, inclusive os deputados da região, se votaram a favor do projeto que foi relatado pelo deputado Paulinho da Força, se votaram contra, e entender quais os próximos passos antes dele ir para o Senado e, eventualmente, ser vetado ou aprovado pelo presidente Lula. O intervalo é rapidinho, na volta a esses e outros assuntos, além da sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Giani, da nossa família pra sua família. E Plano Vital Saúde e Beneficência, o plano ideal para a pessoa idosa. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Giani. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h48. Vamos explicar o que foi a noite madrugada em Brasília em ordem cronológica. Porque tudo começou ainda na tarde de terça-feira e só foi terminar lá para as 3h40, 4 horas da madrugada desta quarta-feira. Primeiro, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sinaliza para os deputados que terça-feira, ontem, era o dia para a votação do projeto de lei da dosimetria das penas
daqueles condenados pela trama golpista e, consequentemente, pelos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, ocupou a cadeira da presidência da Câmara dos Deputados para protestar e tentar adiar essa votação. Ele foi retirado pela Polícia Legislativa, pelos policiais contratados dentro da Câmara, e o protesto, a partir daí, tomou outra forma por parte dos parlamentares da esquerda. A ocupação começou como essa manifestação individual, depois do presidente Hugo Motta anunciar que levaria o pedido de cassação dele também em plenário, juntamente com os processos de Carla Zambelli e delegado Ramagem. Então, ele se sentiu pressionado naquele momento, entendeu que era uma manobra política, e os dois últimos que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal são casos que não têm relação entre si. Hugo Motta pautou a votação da dosimetria. E aí veio a frase: que me arranquem dessa cadeira e me tirem do plenário, disse o deputado do PSOL, Glauber Braga. Glauber Braga foi retirado da cadeira e do plenário. Criticou a postura de Hugo Motta e, nesse momento em que o caos estava instaurado na Câmara, o sinal da TV Câmara, que transmitia a sessão ao vivo do plenário, foi imediatamente cortado. A imprensa foi retirada e não pôde acompanhar a situação na parte de dentro da casa. Vamos entender com a Natália Passi mais sobre esses bastidores e o fato de jornalistas terem sido fisicamente agredidos por policiais legislativos, com imagens registradas, com depoimentos e com muita testemunha do que aconteceu em Brasília. Natália. A confusão começou por volta das 4 horas da tarde, quando o deputado Glauber Braga ocupou a cadeira de Hugo Motta, presidente da Câmara. Foi um protesto dele contra a decisão anunciada mais cedo por Motta de pautar a votação do projeto que reduz a pena dos condenados por tentativa de golpe, além do processo de cassação dele, que deve ser votado nesta quarta. O deputado do PSOL é acusado de quebra de decoro parlamentar por envolvimento numa briga com um militante de direita em 2024. O presidente da Câmara determinou a retirada de Glauber à força pela Polícia Legislativa, ao mesmo tempo em que o sinal da TV Câmara foi cortado e o acesso da imprensa ao plenário foi proibido. 2 horas depois, vídeos gravados por parlamentares mostram a confusão. De um lado, aliados tentando proteger Glauber, do outro, a polícia arrancando ele da cadeira. Ele e outros deputados do PSOL passaram por exames de corpo de delito e registraram um boletim de ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal. O tumulto não se limitou à mesa diretora e aconteceu também do lado de fora do plenário. Jornalistas que foram impedidos de trabalhar sofreram agressões da Polícia Legislativa. O repórter Túlio Amâncio esteve no meio da confusão. Nós estamos no Salão Verde da Câmara dos Deputados, na entrada do plenário. Esse tumulto aqui é porque nem jornalistas, nem assessores e nem deputados podem ter acesso ao plenário. O presidente da casa, Hugo Motta, determinou o fechamento de todos os acessos. Hugo Motta afirmou que determinou a apuração de possíveis excessos contra a imprensa e retomou a sessão horas depois. Ele classificou a ocupação da cadeira como algo que diz respeito à própria Câmara e o Poder Legislativo. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais condenaram com veemência o cerceamento ao trabalho dos jornalistas que acompanhavam a sessão plenária da Câmara nesta terça-feira. Afirmaram que o impedimento do trabalho de jornalistas e o corte de sinal da TV Câmara são incompatíveis com o exercício da liberdade de imprensa. A Abrage considerou inaceitáveis a censura imposta à imprensa pela Câmara e a violência contra jornalistas e parlamentares, além de cobrar explicações e responsabilização dos culpados. A FENAGE e o Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal também repudiaram o episódio de violência e censura, cobrando explicações do presidente da Câmara pelo que
chamaram de sério atentado a um importante pilar da democracia brasileira. Muito obrigado, Natália Passi. Depois da confusão no Salão Verde da Câmara, que culminou em agressões a jornalistas, o policial legislativo Marcelo Guedes de Rezende desmentiu a versão oficial do presidente da casa, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Diante dos protestos e da repercussão negativa, Mota havia negado, por meio de sua assessoria, ter dado a ordem para a retirada forçada dos profissionais de imprensa que cobriam a ocupação da cadeira da presidência pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio. Só que o policial legislativo, que atua como diretor da Coordenação de Segurança Orgânica da Casa e coordenava a segurança no plenário no momento do incidente, confirmou que as ordens partiram do presidente da Câmara. Marcelo Guedes de Rezende foi filmado por diversas emissoras de TV e por celulares de outros presentes que estavam sendo empurrados e agredidos. Repórteres e cinegrafistas que apanharam. Tem relato de repórter que o segurança /policial /brucutu coloca a mão no pescoço da repórter mulher para afastá-la de um espaço onde estava tudo tumultuado. Os jornalistas não estavam ali para fazer protesto, para levantar cartaz, não estavam ali para apoiar um ou outro lado na discussão política, eles estavam ali para cobrir e levar ao eleitor em casa o cenário do que estava acontecendo no momento. Questionada pela reportagem da Band sobre a contradição das versões, a assessoria de Hugo Mota não se pronunciou até o momento. Walter Sena, você já cobriu muita confusão em Assembleia, Câmara, em meio político. O deputado Hugo Mota dizer que o segurança, o policial legislativo, agiu daquela forma por livre e espontânea vontade é ignorar o óbvio de que uma ordem só é cumprida dessa forma violenta quando aquela pessoa tem respaldo. Diante dos registros, diante da situação evidente, primeiro o presidente Hugo Mota disse: não, a gente precisa avaliar se houve algum abuso. Quando começaram a aparecer as imagens dos abusos, ele tentou jogar tudo nas costas do policial penal, do policial legislativo que estava ali na porta da sala. É aquele gostinho de escolher alguém como boi de piranha, jogar o elo mais fraco para os leões e ele tentar sair como alguém que não concorda com esse tipo de atitude. Mas quem mandou desligar a transmissão da TV Câmara foi ele, quem mandou retirar os jornalistas de lá, segundo o relato dos próprios colegas, foi o presidente Hugo Mota e agora ele tem que responder por um abuso de autoridade. A imprensa, ela é passível a qualquer tipo de crítica. Nós somos pessoas públicas, você pode gostar ou não gostar do nosso trabalho, você pode concordar ou não concordar com a nossa opinião, você pode achar que um repórter informa bem ou não sabe informar. Agora, impedir a imprensa de trabalhar é o primeiro passo para um caos, em que as narrativas vão falar mais alto do que os fatos. Isso já tem esse gostinho quando você abre uma rede social agora e vê gente comemorando o jornalista que apanhou. Vê gente achando legal o movimento que tirou, eu não gosto de determinado portal, não acompanhe. Eu não confio na informação de tal emissora de TV, não assista. Agora, tirar o jornalista da cobertura é um passo ditatorial que o presidente Hugo Mota deu e tem que assumir que fez, Walter Sena. Além de ser uma coisa lamentável, é um tiro no pé. Porque sempre tem alguém que registrou com celular, porque até antes da imprensa ser expulsa do local, com ou sem brutalidade, todo mundo está registrando. E aí os primeiros passos, pelo menos, são registrados. Então, um tiro no pé. Não adianta. E o próprio chefe da segurança falou que recebeu ordens, né, do presidente Hugo Mota. Então, quer dizer, é uma falácia que não vai muito longe. O problema, Heitor, Nath, ouvintes, é que o Brasil está atravessando um período muito ruim, muito crítico, muito complicado. E os parlamentares, quando perdem, querem tomar o lugar da cadeira, a gente viu isso recentemente com a direita. Né? O pessoal vai lá e bloqueia o negócio, toma a cadeira da direção da casa e bloqueia os trabalhos. Quer dizer, a gente sempre lembra, né? Uma coisa é a obstrução de pauta, a obstrução legal, onde a pessoa vai lá e tem manobras legislativas, não ter quórum,
aquela coisa toda, se inscrever indefinitivamente para ficar falando, não dá tempo de votar a matéria. Existem algumas coisas no regimento que permitem que tenha ali uma obstrução de pauta. Agora, uma coisa é a obstrução de pauta, outra coisa é a obstrução física dos trabalhos. A pessoa tomar a cadeira e ficar ali protestando e ainda falar, não, me tirem daqui. Quer dizer, é uma coisa que não ajuda em nada e que os parlamentares, alguma coisa precisa ser feita, mas aí tem que ser partir da própria casa, né? Eles têm que entender que isso é um vexame, é uma vergonha. A população não vota no político e não paga os salários dos políticos para fazer essa pataquada. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você usar a polícia legislativa para expulsar todo mundo na marra, na borrachada, no soco, no empurrão. Isso é uma coisa lamentável que, independentemente de ser ou não jornalistas que estariam ali, se eram convidados, se eram parentes, se eram parlamentares, não dá para imaginar uma coisa dessa. É claro que alguém que senta numa cadeira e é advertido que precisa deixar a cadeira, senão a polícia legislativa que está ali para garantir que os trabalhos aconteçam, não fique na mesa, é uma coisa. E agora você agredir, especialmente quem está ali trabalhando, né, mostrando a situação, que era claro que era uma sessão de interesse público, como todas, mas essa em particular, né, porque mexe com coisas importantes da vida brasileira, da política brasileira, do futuro brasileiro, então não dá para imaginar que os parlamentares não vão querer que essas coisas sejam registradas. Então é realmente cena lamentável que a gente, mais uma vez, acabou presenciando, vendo, né, no Congresso Nacional. Lembrando que não é a primeira vez que a gente vê essa cena esse ano. Em agosto, deputados e senadores bolsonaristas pernoitaram no plenário da Câmara e no Senado. Passaram de uma noite para outra, ficaram durante horas por lá, exigindo a votação da anistia assim que houve a sinalização de que Bolsonaro seria preso. Isso tudo foi tratado como chantagem. Em momento algum, o presidente da Câmara, Hugo Mota, utilizou a força da Polícia Legislativa para retirar os deputados bolsonaristas. A atitude de agosto foi patética e passado pano por parte do presidente da Câmara. A atitude do deputado Glauber Braga também foi tão infantil quanto, mas a reação do Hugo Mota foi muito diferente. De um lado, não, vamos dialogar com esses senadores e deputados para que eles desocupem o plenário. Da outra, é tiro, porrada e bomba. Então começa por aí uma diferença de tratamento que o próprio presidente da Câmara precisa entender. Primeiro, é lamentável dos dois lados a postura de parlamentar que parece que está num jardim da infância. Parece que estão numa creche. Sabe qual é o problema, Heitor? O parlamentar hoje, da oposição e da situação, da direita ou da esquerda, do centrão, não interessa. Quando perde a votação, ou vai reclamar no Supremo, que é patético tanto quanto, porque se existe uma casa de leis, o projeto é discutido, tem uma votação e alguém perdeu, meu filho. É o seguinte, isso vale tanto para a esquerda quanto para a direita, viu, gente? A democracia nada mais é do que a imposição da maioria. Existe uma discussão, existe o parlamento é para isso mesmo, para discutir, para conversar, para debater, e quando se chega a uma conclusão, perdeu, mané, não adianta. Você colocou o projeto de votação e o projeto foi aprovado ou foi rejeitado, acabou a discussão. Não tem que ficar. Ou aí, vamos ocupar a mesa. Vamos reclamar no Supremo. Então não fecha esse negócio. É porque se os parlamentares não têm maturidade para fazer discussão de um projeto, de uma proposta, e depois acolher o que a maioria dos seus próprios pares, né, decidiu, não pode fechar, não precisa ter. Então, e nós estamos vivendo isso cotidianamente. Não dá. É do jogo você ficar bravo, é do jogo você xingar, é do jogo falar, passou o rolo compressor, não sei o quê, tudo bem, é do jogo. Agora você bloquear o trabalho, você correr como manhê, Supremo, não pode, não dá. Eu acho que tá faltando maturidade nesse parlamento. Nenhum parlamento do mundo pode funcionar de uma forma dessas. Protesto é uma coisa, selvageria é outra. E não saber perder, não saber enfrentar o contraditório é outra coisa. Então, e boa parte dos parlamentares são advogados, né? Vem do direito.
Então é uma coisa que a gente não consegue compreender. É uma coisa engraçada, né? Porque daí quando fala assim, vamos votar aumento, né, para os deputados, aí todo mundo corre junto. Então, fundão eleitoral. Gente, é um negócio, isso, a prova que é rapidão. Então, tá difícil. Eu acho que o eleitor tem muita culpa também, nós todos, viu? Quando eu falo eleitor, eu tô junto, não é? Não tô reclamando de todo mundo, menos eu, não. Nós somos culpados também para votar nesse pessoal que passa ano, sai ano. Tem gente lá que tem 4, 5, 6, 7, 8 mandatos seguidos e a coisa não muda. É mais um desabafo que eu tô fazendo, mas é terrível. A gente vê que eles são iguaizinhos, viu? O eleitor que fica morrendo pelo deputado de direita, morrendo pelo deputado de esquerda, morrendo pelo executivo de direita, ou morrendo pelo juiz, é tão tolo um quanto o outro. Porque eles não estão nem aí para a população brasileira, eles não estão nem aí para o progresso do país, eles não estão nem aí. Eles estão ali preocupados com o seu umbigo, com as suas verbas e com o seu bem-estar. Terminada a confusão, o plenário da Câmara dos Deputados se reuniu novamente e, na madrugada, foi votado o projeto de lei da dosimetria, que reduz as penas dos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, medida que beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram 291 votos a favor do projeto do deputado Paulinho da Força Sindical, 148 votos contrários. A Agatha Gonzaga vai explicar um pouco mais pra gente como foi esse período, essa votação e a dosimetria, quais serão os próximos passos. Bom dia para você, Agatha. Ótimo dia para você, a todo mundo que está com a gente. A madrugada foi longa para os deputados da Câmara Legislativa, isso porque a votação da dosimetria acabou ali por volta das 4 horas da manhã e teve ampla maioria, cerca de 290 votos, para aprovar a redução de penas que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelos cálculos do relator Paulinho da Força, as alterações propostas neste texto que foi a plenário e que foi aprovado pelos parlamentares propõe ali uma redução que, em regime fechado, pode chegar a 2 anos e 4 meses. E aí, podendo ter a progressão de pena, logo, Bolsonaro poderia ir para o regime semiaberto, estar em casa, antes mesmo que fosse determinada ali por Alexandre de Moraes, pelo STF, a prisão humanitária domiciliar. É claro que essa decisão não foi somente para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei proposto por Paulinho da Força servirá a todos envolvidos e condenados pela trama golpista, inclusive aqueles que foram condenados pelos atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. Então, aqueles que depredaram os patrimônios dos 3 poderes também, além daqueles que foram indicados pelo STF como organizadores ou mentores da trama golpista. E isso, é claro, gerou muita confusão ao longo do dia de ontem, até porque, Thalita, não estava previsto, foi pego de surpresa, foi uma surpresa para todos, inclusive para o relator, a proposta dessa pauta no dia de ontem. Imagina, a gente saiu de uma reunião de líderes que durou ali por volta de umas 2h30 e que um assunto principal era a PEC da segurança pública. Ninguém imaginava que o PL da dosimetria pudesse ser pautado. Mas logo na sequência, o presidente da Câmara, Hugo Motta, convocou uma reunião ali, uma coletiva de imprensa, para avisar aos jornalistas que a principal pauta do dia seria o PL da dosimetria. E aí o que disseram ali nos bastidores é que houve um acordo para isso. A base aliada do governo acusa uma relação, um acordo entre o presidente da casa e o Partido Liberal, que depois foi confirmado pelo líder na Câmara, Sóstenes Cavalcante, já que o PL queria, na verdade, a anistia geral e restrita para todos os condenados. Mas foi negociado ali com o presidente da Câmara que, para o assunto ser pautado e encerrado de vez,
poderia ser apenas o PL da dosimetria, sem apresentação de destaques. Então, logo depois da fala de Hugo Mota, anunciando que essa seria a pauta do dia, Sóstenes Cavalcanti também falou com a imprensa, dizendo que não estavam satisfeitos por não ser anistia, mas que já era alguma coisa ali pautar esse PL. Isso foi visto pela base aliada do governo como um aceno da casa ao PL e que teria sido articulado, inclusive, naquela reunião na casa do senador Flávio Bolsonaro, onde ele apresentava ali a sua candidatura para o Centrão, buscando apoio. Isso foi uma denúncia, né, da base aliada do governo, de que estaria acontecendo esse acordo. Isso gerou muita confusão até a estada do deputado Glauber, que está ali também em projetos de ter a sua candidatura, o seu parlamento hoje cassado, e que ocupou a mesa, gerou confusão, trouxe ali agressões, inclusive a jornalistas, que nós lamentamos profundamente. Isso só serviu para adiar o PL da dosimetria, mas durante a madrugada ele foi pautado e foi aprovado, então com a maioria dos votos agora segue para o Senado. Muito obrigado a Agatha Gonzaga, direto de Brasília. Bom, vamos ver como votaram os deputados do estado de São Paulo. Vamos focar aqui nos nomes mais conhecidos e nos nomes aqui da nossa região em ordem alfabética. Alex Manente, que é aqui do interior de São Paulo, do Cidadania, votou a favor do projeto Sempre que eu falar sim, é porque ele votou a favor do projeto de lei da dosimetria, que vai reduzir as penas dos condenados da tentativa de golpe de Estado. Se eu falar não, é porque votou o contrário. Bom, o deputado do PT, Alfredinho, votou não. Vamos a alguns partidos aqui que tiveram votos divididos. Antônio Carlos Rodrigues, do PL, votou sim, votou a favor do projeto. Baleia Rossi, nome conhecido em Ribeirão Preto, do MDB, votou a favor do projeto de lei. Bruno Ganem, deputado do Podemos, aqui da cidade de Indaiatuba, votou a favor da redução da pena dos condenados pelas atitudes golpistas. Carla Zambelli não votou, porque está presa. Carlos Sampaio, do PSD, já foi candidato algumas vezes a prefeito de Campinas, votou a favor do projeto de lei da redução das penas. Carlos Aratini, do PT, também é aqui do interior de São Paulo, votou contra. Celso Russumano, do Republicanos, votou a favor. Temos ainda delegado Bruno Lima, não compareceu. Delegado Bilinski, do PL, votou a favor, assim como o delegado da Cunha, delegado Palumbo, a bancada da bala toda votando a favor da redução das penas. Eduardo Bolsonaro também não teve o voto computado. Vamos aqui, alguns nomes são óbvios, né? Érica Hilton, do PSOL, votou contra o projeto de lei. Ivan Valente, do PSOL, também votou contra. Fábio Teruel, do MDB, conhecido também no meio evangélico, votou contra o projeto de redução de penas. Guilherme Derrite, secretário que deixou temporariamente o governo Tarcísio para voltar à Câmara dos Deputados, votou a favor da redução das penas. Gilmar Tato, do PT, votou contra. Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, deputado pelo PSB, votou a favor da redução das penas dos condenados pela trama golpista. Kim Kataguiri, ainda no União Brasil, ele que é do MBL, que tem o seu próprio partido, votou a favor da redução das penas. Assim como Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A deputada Luísa Erundina, do PSOL, votou contra. Deputado Marcos Pereira, do Republicanos, votou a favor, assim como Mário Frias, ex-ministro ou secretário de Cultura no governo Bolsonaro, votou pela redução das penas. Nilton Tato, do PT, Orlando Silva, do PCdoB, votaram contra. O relator Paulinho da Força votou, claro, a favor do próprio relatório, a favor do próprio projeto. Paulo Freire Costa, deputado aqui de Campinas, eleito pelo PL, votou a favor da redução das penas, assim como o pastor Marco Feliciano. Ainda dos nomes mais conhecidos nacionalmente, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, é do Partido Novo, votou a favor da redução das penas. A Rosângela Moro, deputada federal pela União Brasil, esposa do ex-ministro Sérgio Moro, votou sim, votou a favor da redução. Rui Falcão, ex-presidente do PT, votou contra. Sâmia Bonfim, do PSOL, também votou contra. Deputado Tiririca, votou a favor da redução das penas. A deputada Tabata Amaral, do PSB, votou contra.
Vicentinho, nome histórico do PT, da ala metalúrgica do PT, votou contra. E para fechar aqui, Vitor Lippe, que já foi prefeito de Sorocaba, ele é do PSDB, votou a favor. Walter Sena, existem votos aqui que são tanto quanto óbvios. A bancada do PT, a bancada do PSOL, a bancada do PCdoB iriam, logicamente, votar totalmente contra. E assim como a bancada do PL votaria majoritariamente a favor. Mas teve deputado que não apareceu e teve deputado que votou contra, mesmo sendo da bancada do PL. Agora, o PSB é que é um fato curioso. Porque o PSB é o partido do vice-presidente da República, presidente Geraldo Alckmin. São 14 votos, 12, 13, 14, 15... 12, 13, 14, 15, 16 votos ao todo aqui ontem foram computados. 3 ausentes. Então, 3 deputados preferiram, eu não quero me meter nisso daí, não. 12 deputados votaram contra. O único voto a favor do núcleo bolsonarista foi Jonas Donizete. De todo o PSB, foi o único que votou sim. Confesso que eu não esperava esse voto do ex-prefeito de Campinas diante de um cenário em que o partido dele faz parte do governo federal, faz parte de justamente o alvo, um dos alvos principais do que está sendo investigado, dos chamados Kid Pretos, porque a trama passa, segundo a Procuradoria-Geral da República, pelo assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, que é do PSB. E o deputado Jonas Donizete votou pela anistia light, porém anistia desses presos no 8 de janeiro, Sena. Olha aí, Toro, o que eu posso te falar sobre isso? Eu acho que partidos hoje em dia, eu vou contar uma coisa pra você, viu? Mas tem uma salada de partidos no país, tem mais de 30, né? Na última contagem, eles tentaram mudar aí, fizeram cláusula de barreira, depois tiraram a cláusula de barreira, virou uma confusão isso. Mas os políticos mudam de partidos como trocam de roupa. Então, salvo algumas exceções, até na esquerda, né? Agora se desentende ali com o PT, vai pro PSOL ou vai pro PSTU, daqui a pouco estão tudo junto de novo, volta. E na direita nem se fala, a mesma coisa. Centrão, então, nossa senhora, o cara vai pra lá, vai pra cá, de acordo com a força do vento e se tem legenda ou não para continuar a sua carreira política. O que acontece? No fim das contas, o parlamentar, independentemente da legenda, ele está de olho em duas coisas práticas. Na sua base eleitoral e também no seu apoiador. Todo candidato tem uma empresa, tem alguém que apoia financeiramente a sua campanha. E tem também a sua base eleitoral, né? Então ele está preocupado com isso. Aquele voto que eu vou dar vai afugentar a minha base eleitoral ou vai agradar a minha base eleitoral? Por isso que tem alguns que vão lá e, independentemente, né, vai contra o partido e votam para agradar a base eleitoral, e tem alguns que não têm coragem de desagradar a base eleitoral, mas também não vota e vota pela abstenção. Ele opta pela abstenção. No caso de Jonas Donizete, ele tem uma base em Campinas, onde ele foi prefeito, reeleito, bem avaliado, e ele tem uma base evangélica também. Exatamente. E agora, também, ele tem pretensões para cargos estaduais, cargos nacionais. É um tanto incoerente o voto dele, pensando numa política fora da bolha de Campinas. Se você pensar no partido, sim, mas se você pensar na história dele, não. Ele já disputou contra o PT em Campinas, vai ter brigas homéricas com o PT campineiro, né, enquanto vereador, enquanto candidato a prefeito e enquanto prefeito. Então ele tem todo um bojo ali, tem um contexto maior. Então é difícil. Eu acho que se o Geraldo Alckmin, por exemplo, que você citou, o vice-presidente da República, se ele não tivesse ali na mira dos kids pretos e fosse parlamentar, rigorosamente, provavelmente, ele votaria a favor da redução da dosimetria. Por causa da história, por causa do apoio empresarial, por causa da base eleitoral dele no estado de São Paulo. É muito provável que ele votaria. Então, é um jogo complexo, é um jogo difícil, mas, agora, claro, é o que eu falo, o parlamentar,
ele tem que ter uma lógica, o político de uma maneira geral, não só o parlamentar, ele tem que ter uma lógica, ainda mais hoje em dia em rede social, que todo mundo, com internet, com celular, que todo mundo tem seu histórico para depois falar, você falou outra coisa no passado. Então eles têm que ser o mais coerentes possível para tentar levar sua carreira sem muita pedrada, né? Então é complicado. Eu lembro sempre aqui alguns parlamentares, por exemplo, o Guilherme Campos, né? Tem um relacionamento ótimo com ele, já entrevistei muito, mas o Guilherme Campos, que sempre foi um homem de direita, um homem que era empresário, era diretor do clube dos diretores lojistas em Campinas, brigava com os camelôs, xingava a esquerda, depois num determinado momento ele apoiou a Dilma. Foi vice do Hélio. Foi vice do Hélio e entrou naquela de discurso de esquerda. O que aconteceu com ele? Ele não foi eleito de novo. Porque ele perdeu o voto da direita e o voto da esquerda. Porque a esquerda não vota em quem é de direita e apoia a esquerda. Não correria esse mesmo risco o Jonas Donizete agora? Eu acho que ele não, porque ele, embora esteja num partido que é de centro-esquerda, o Jonas nunca foi de esquerda. Ele nunca militou na esquerda, ele nunca foi de esquerda. Então a base dele é diferente. É uma coisa curiosa, né? Alguns políticos têm isso, né? Que alguns políticos, embora ele esteja num partido, isso acontece na direita também. Embora ele esteja na direita, as pessoas gostam dele, votam nele, e às vezes as pessoas da esquerda votam naquele político. Isso aconteceu com o Antônio da Costa Santos, o finado prefeito Toninho, né? Que era um homem de esquerda, um urbanista, doutor na história de Campinas. Ele tinha uma militância importante no PT, mas ele era adorado por muita gente de direita. Então é uma coisa que ele consegue se descolar dessa bolha e tocar. E o prefeito Jonas Donizete, além de todas a pretensão dele política, é muito possível, se não provável, que ele tente voltar agora nas próximas eleições como prefeito de Campinas. É uma aposta que se discute nos corredores da política campineira. Então ele já deve estar de olho nisso também, né? Porque se ele tem alguma pretensão de ser candidato a senador, por exemplo, como foi algo que ventilou, vice-governador, ele vai ter que primeiro se explicar dentro do PSB. Ele foi o único a votar a favor da dosimetria, a favor da proposta feita pelo parlamentar colega Paulinho da Força. Então, ficou estranho pelo partido, como você disse, não estranho pela própria história. Mas então, ele que busca um outro partido, porque não tá batendo a conta. Se o partido expulsa, né, igual o PT fez com a Marina Silva, é um problema. Já no caso de Carlos Sampaio, ele está no PSD, saiu do PSDB, e o PSD, o partido do Kassab, é o partido com um pé em cada canoa. Então, 24 deputados votaram a favor do projeto de dosimetria, 12 votaram contra e 12 não apareceram. O PSD é aquela casa que cabe todo mundo. O PSD é o partido que quer estar bem com a esquerda, quer estar bem com a direita, porque se há governo, estou junto. Não é o estou contra, estou junto. Então, no caso do Carlos Sampaio, ele foi mais coerente com o que ele sempre pregou num partido que permite esse tipo de posicionamento. Agora, a discussão, eu acho que ela precisa ir além de PT e Bolsonaro, ela precisa ir além do que realmente ficou. Como, se eu voto no Lula, eu sou contra, se eu voto no Bolsonaro, eu sou a favor. Porque estamos discutindo aqui uma tentativa de golpe de Estado, estamos discutindo pessoas que colocaram em risco a vida de autoridades eleitas porque não aceitaram a derrota. Está sendo discutido se há um absurdo, um exagero nas penas por parte do sistema judiciário. São coisas muito sérias e que deveriam ser apartidárias. Acabou virando um braço de ferro entre quem tem mais apoiador na Câmara, Bolsonaro ou o governo Lula. A Câmara é majoritariamente de direita, mas eles estão entendendo as consequências desse voto? Não é só agradar a família Bolsonaro depois que o Flávio se colocou à disposição falando eu sou o candidato, porque o Centrão tá com medo disso acontecer. O Centrão quer o candidato deles. Aí você brinca com uma lei dessa forma sem ter uma discussão séria. Ficou assim decidido. Quem é a favor do Bolsonaro vota de um lado, quem é contra o Bolsonaro vota do outro. Só que há impactos diretos sobre essa lei da dosimetria. Isso não está em pauta. Porque nós temos um Congresso Nacional, Sena, que
não olha para o país, olha para os próprios interesses políticos. Ah, sempre foi assim. Mas antes eles tentavam disfarçar, agora não, Senna. O negócio também, Heitor, é o seguinte, o político realmente pensa na carreira dele, viu? Agora ele pensa também na sua base eleitoral, porque de 4 em 4 anos tem lá a eleição para ele ser candidato, reeleição, aquela coisa toda. Agora não podemos nos esquecer que a população nesse aspecto todo está dividida. Para muita gente, a dosimetria eu acho bastante necessária, eu pessoalmente acho isso. Eu não estou dizendo nem para a cúpula lá, né? O presidente, os tais kids pretos, os generais, isso aí tem que ter uma discussão mais complexa, mais difícil. Mas o pessoal que estava protestando lá, uma pessoa tomar 17 anos de cadeia, já ficou bastante claro que aquelas penas foram exageradas demais. Eu acho que já teve muita bagunça no Brasil sem punição alguma, né, que não teve nem indiciamento, nem processo. Então eu acho que nesse aspecto, e aí não sou, essa é a minha opinião particular, mas tem muita gente que compartilha dessa opinião na população. E o político não pode fechar os olhos para isso. Eles têm que ficar de olho. Não pode ser uma coisa também cega, nem de um lado e nem do outro. Eu pessoalmente acho que essa projeto de dosimetria, num primeiro momento, deveria valer só para as pessoas que não têm foro, foram julgadas pelo STF e que tomaram lá uma punição maior do que assassino, traficante de drogas. Tentaram, mas os Bolsonaro não queriam. Ou inclui o ex-presidente. Exatamente. Ou não tem projeto. Então eu acho que isso é que tinha que ter sido discutido. Porque realmente, aí você junta isso a esses escândalos que estão pipocando do STF, né, do Toffoli, da mulher do Alexandre de Moraes. Cara, é um negócio complicado. É um negócio difícil. Aí vai rolando uma coisa com a outra e você fala, pô, esses caras... então, e a população de um lado ali está dividida. A população está dividida. Tem a parte que vota cegamente no Lula e tem a parte que vota cegamente no Bolsonaro. Isso aí é de 20% a 25% de cada lado. E tem a pessoa do meio, essas pessoas do meio que vão para um lado, vão para o outro, dependendo da força do vento ali, das circunstâncias de momento, essas pessoas do meio também estão divididas. Então, quando você vê a votação que dá 50 a 49, 51 a 50, 49,5 a 50,5, você vê que o eleitor, de uma maneira geral, está dividido. Então, o político, na hora de fazer uma votação, tem isso. É muito complexo um negócio desse. Então, a gente tem que analisar a situação desse prisma também. Bom, respeito muito a opinião de Walter Senna. Acho que um dos méritos do Grupo Bandeirantes é ter essa liberdade de opinião, mas acho que quando você dialoga com quem tentou dar um golpe de Estado, você está abrindo caminho para uma nova tentativa. Você está dando o aval para que aquilo que falhou em 2023 agora possa ser corrigida a rota, possa ser corrigido o rumo. Acho que está muito cedo para falar em dosimetria e anistia nem se deveria tocar no assunto, porque a democracia ela está sim por um fio nesse país. O que a gente viu ontem com Hugo Mota e com o tanto de apoio de gente aplaudindo o jornalista apanhando, o deputado sendo arrancado na pancada e achando que tá tudo lindo normal porque tá num outro lado, porque defende outra ação, mostra que tem muita gente que se cai hoje a democracia, levanta as mãos pro céu e acha lindo. Então é um momento bem tenso que nós estamos vivendo na nossa história. Opinião particular e claro que o importante é a gente ter o direito a dar essa opinião. Isso só acontece em uma democracia. 11h27, o tempo voou, Walter Senna. Estávamos com saudades de ouvi-lo aqui depois das férias. Deixa eu agradecer ao Edivalmir Massa, deixa eu agradecer as mensagens que chegam aqui da Carmen, final do telefone 9849. Ela entende que o Congresso Nacional é inimigo do povo. Agradecer ao André, ao Tandy Negrão, agradecer ao Marco Bedin, ao Alexandro, morador do centro, agradecer também a mensagem que chega do Adriano Vermelho. Agradecer
A ouvinte aqui escrevendo Band lixo ao Sérgio Ribeiro, não tem problema, o importante é você ter o seu espaço para a democracia ser também defendida. Às 11h28, mensagem também do Edmilson. E a Nath Luquezzi, que hoje foi quase uma ouvinte aqui do programa. Tava Nath adorando escutar, adoro ouvir vocês dois. Mas que daqui a pouco estará no ar, no Band Mulher, hoje também na volta das férias de Lari Lopes. Verdade. Quais são as atrações